técnicas tendem a vender mais, certo? Então vamos ficar de olho aí, que o Dr. Caio em breve vai estar começando aqui com a gente. Pessoal, boa noite. Gostaria de fazer algumas ressalvas aqui a respeito de algumas dúvidas pertinentes de quem me procurou hoje durante o dia sobre a questão de bater o ponto, lista de presença, etc. Né? A gente eu estipulo um horário da lista de presença que ela fique disponível, porque tinha pessoas que entravam no final da reunião, final do treinamento, ou tinha coleguinhas que estavam passando o link para outros coleguinhas, e só para deixar ciente a vocês que tudo isso é registrado, fica a hora computada, certo? Eu tenho como acompanhar e saber o horário em que cada um assinou essa lista. Após o horário, não adianta pedir a mim, nem pedir a Laura, porque eu não disponibilizo e ela está ciente também de não disponibilizar. Isso já é uma prática adotada para que a gente entenda e tenha consciência do compromisso com aquele horário, aquela reunião, aquela atividade que quer queira, quer não, embora fora do horário de expediente, mas que a gente deve ter um compromisso. Então, não é mais permitido bater o ponto, porém, como foi falado na última reunião, ainda no ano passado, será contabilizado no desempenho a questão de participação, né? E participação no treinamento é um dos indicadores que conta de forma individualmente para cada membro, para cada colaborador, individualmente na sua particularidade, tá certo? Então, espero que vocês entendam e obedeçam essa normativa daqui para frente, né? Que agora vai ter, sim, um limite especulado e que após esse limite já está demarcado como falta, e aqueles que me procuram e dizem que não vou poder participar por algum motivo é considerado como uma falta justificada e fica a ressalva e o comprometimento da pessoa em acompanhar a reunião posteriormente, devido a ela ficar gravada, e qualquer outra dúvida procurar algum dos setores responsáveis, tá certo? Então, vou projetar aqui a apresentação agora e vou deixar a palavra com o doutor Caio. Boa noite a todos. Estão me escutando direitinho? Sim, aqui tá ok. Tá. Então, mais uma vez, a gente aqui reunidos, né? É importante esses treinamentos conduzidos pela equipe de treinamento da empresa, e a gente resolveu começar com o nosso check-up. Por que com check-up? Porque esse mês a gente starta aquela campanha de comprar 3 check-ups, ganha o 4º check-up. Inclusive, a pessoa pode guardar, né? Pode ficar pelo um prazo de até 6 meses para ela utilizar esse check-up bônus como fosse um cashback, tá certo? Então, é muito importante que vocês se atentem aos check-ups no mês de janeiro, porque é uma importância muito grande. A procura do check-up é uma rotina de começo do ano. Você passou pelo ano 2023, ou não fez nenhuma rotina de saúde, ou então passou pelo ano 2023, no final do ano, exagerou e vai precisar ver como é que está a situação para trabalhar de forma com saúde nesse ano de 2024, ok? Então, assim, o nosso sucesso se faz com as vendas, mas vendas com qualidade. Nós temos como meta bater a meta, mas fazendo o time a coisa certa. E a coisa certa é qualidade. É isso que a gente foca, é esse o nosso número 1 da excelência, nosso planejamento para 2024 foi sempre em cima dessa qualidade, na eficiência da entrega dos nossos produtos, ok? Pode passar, Jackson. E aí, vender mais com qualidade é atingir a nossa meta de venda sem perder a qualidade. Essa é a mais importante para a empresa. É isso que a gente foca, gente. Temos que reduzir as não conformidades, temos que reduzir todas aquelas situações que causam retrabalho. O retrabalho não é bom para ninguém. A gente precisa focar nas ações, na conferência, na dupla conferência, verificar antes de finalizar o processo de vendas, se está totalmente de acordo com o que o paciente trouxe, a requisição. Então, isso é muito importante para a gente entregar um produto de qualidade.
E a nossa meta, nosso objetivo de 2024 é aumentar em 20% a nossa eficiência. E aumentar em 20% a nossa eficiência é reduzir 20% das nossas não conformidades. Então, é uma meta extremamente alcançável, porque é só a gente fazer a coisa certa, é só a gente fazer com qualidade, é só a gente fazer dupla conferência, é só a gente se dedicar e atender de forma extremamente coerente para o nosso paciente ter o que ele espera do laboratório, um resultado extremamente próximo da doença ou da saúde dele, ok? Pode passar, Yaxadora. E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre os nossos check-ups. O Análises Laboratório ele foi pioneiro no oeste do Rio Grande do Norte, no próprio Rio Grande do Norte, para criar os check-ups. Essa modalidade de vendas ela não existia em Mossoró e nem uma cidade daqui do Rio Grande do Norte. E a gente trouxe esse modelo, um modelo que a gente viu nos congressos que a gente participa. A gente participa todo ano de vários congressos de análises clínicas, tanto o da patologia, quanto o congresso da SBAC, a gente sempre está participando. Além do mais, a nossa parceria com a LabForte também traz muito conteúdo para a gente e conhecimento, fazendo com que a gente consiga oferecer produtos diferentes. A nossa concorrência copiou nossos check-ups, muito, mas não tem todos. E a gente tem um diferencial muito grande em cima dos nossos check-ups. Cada check-up desse, a gente teve um cuidado de pensar na clínica do paciente, pensar do que o paciente precisa, porque o análise muito com que o médico vai receber lá na ponta. E essa preocupação fez com que nossos check-ups todos fossem o máximo direcionado para ser check-ups efetivos e fazer uma entrega de qualidade para o paciente. Então, hoje em dia, os pacientes vão muito, só para vocês terem ideia, quando a gente atende numa unidade básica de saúde, cada 10 pacientes que entra, 4, 5 pedem exame. Doutor, passa um check-up? Doutor, eu queria fazer um check-up, eu estou aqui pelo check-up. Metade das consultas são check-ups. E aí a gente pode facilitar o processo do paciente com check-ups que são robustos que nós temos. Check-ups que podem atender a necessidade do paciente, até de forma mais completa, devido, às vezes, o médico solicitar mais restrito, e às vezes o preço que o paciente vai pagar naqueles 3, 4 exames, ele vai levar um check-up de maneira mais eficiente para o resultado dele. Então, assim, são produtos de autovendas, ou seja, a gente precisa estimular a venda. São produtos que precisam do termo, assinar o termo de conhecimento que está solicitando o check-up, para poder ele receber um produto que vai agregar na sua saúde, que vai agregar o seu bem-estar, que vai agregar ao seu conhecimento junto ao médico de como está as taxas dele, os exames, ok? Aqui a gente está trazendo uma estimativa dos nossos check-ups que foram vendidos no ano de 2023. Temos o check-up homem, idosos como campeões de vendas, mas a gente tem um portfólio gigantesco de check-ups. A gente tem um preço muito bom de check-up. Só para vocês terem ideia, o preço de check-up da gente ainda é o preço de 2017. Então, nós já estamos com quase 7 anos com o mesmo preço. Provavelmente, os check-ups eles vão passar por um reajuste em março. A gente está segurando um pouco esse reajuste, mas não tem mais como. Houve muito aumento de vendas, muito aumento de custos. E aí a gente vai ter que absorver, repassando esse aumento de check-ups, mas por enquanto ainda permanece os mesmos preços e de forma bem abrangente, ok? Pode passar. E aí a gente começa falando do nosso check-up básico. Ele é básico, mas ele é extremamente importante para o dia a dia de uma consulta simples. Porque aqui eu avalio o hemograma,
já sei se o paciente está com anemia, se está com infecção, se tem um problema de câncer do sangue, provavelmente, se está com as plaquetas alteradas, se tem problema na coagulação. Então, o hemograma já me abre muito leque de informações para o paciente. Além do hemograma, você tem as 3 principais taxas, que é a glicose, o colesterol e o triglicerídeo. E aí já dá um norte muito grande. Se o paciente tiver alteração, ele vai fazendo outros exames sequenciais. Me dá a função do rim, que é a creatinina, com a taxa de filtração glomerular, é a principal marcador do nosso rim. Já disse se você tem algum problema no renal. E me dá o TGP, que é o principal marcador do fígado. Então, o próprio check-up básico da gente já é um check-up que traz muitas informações e com preço imbatível, gente. R$ 29,90 é um preço assim de graça para um processo desse de você ter 6 exames, é mais barato que um sanduíche hoje com refrigerante. Então, infelizmente, assim, as pessoas às vezes elas acham que exames é caro, tem essa concepção, mas os check-ups ele veio para facilitar a vida das pessoas, porque são pacotes, combos que trazem benefícios para o nosso cliente. E aí a gente que está na ponta, a gente tem que oferecer esse benefício. Faça pelo menos um check-up básico, já ajuda bastante uma orientação geral de como você está na sua saúde, pelo menos os principais elementos que fazem parte das taxas. Porque o cliente, quando chega lá para a gente, ele acha que vai fazer um hemograma completo, ele acha que é completo de todas as taxas, e não é. O hemograma completo, ele é completo apenas dos elementos do sangue, e não das taxas em gerais. Então, é muito importante a gente fazer essa abordagem, uma abordagem coerente, uma abordagem que está oferecendo, sim, um produto de qualidade para ele levar, e com preço extremamente acessível. Pode passar aí, Axadora. E aí a gente tem um check-up mulher. No check-up mulher, o que é que a gente colocou nele de diferencial? A gente acrescentou o exame de urina e acrescentou o problema da tireoide, porque só com TSH você já consegue saber se o paciente tem hipotiroidismo, hipertiroidismo, se está normal a tireoide. Ele é um exame que a gente chama de triagem. Então, ele é o exame pleno da tireoide. Então, e as mulheres têm muito problema de tireoide. Tireoide, ela tem muita correlação com vários elementos da nossa saúde, porque é uma glândula extremamente importante do nosso metabolismo. Então, o check-up mulher, tendo hemograma, a glicose, o triglicerídeo, o colesterol, a creatinina do rim, o TGP do fígado, o exame de urina, as mulheres têm muitas infecções urinárias. Então, é extremamente importante você fazer. É básico uma mulher fazer um exame de urina, pelo menos uma vez por ano. Porque há uma característica muito grande da anatomia da mulher a ter infecções urinárias. E aí, o check-up básico da mulher, né? Nosso check-up mulher, traz todos esses elementos que ajudam demais. Então, tá na dúvida? Ok? Pode passar. E aí nós temos o check-up homem. O check-up homem, esse pacote, ele foi desenvolvido para homens acima de 40 anos. Por quê? Porque ele tem o PSA da próstata. Não há necessidade de a gente estar fazendo PSA para as pessoas abaixo de 40 anos. Então, o que é que acontece? O que é que a gente pode fazer? Se for uma pessoa mais nova, a gente pode trocar o PSA. Existiam uns combos que a gente trocava pelo TSH. Até eu não consigo afirmar com certeza, Vinícius, se a gente ainda está tendo essa opção, que é check-up em homem 1 e check-up em homem 2, que o 2 trocava o PSA pelo Ainda temos, viu, doutor? TSH.
Ainda temos no Então, é sistema o a check-up 1 e opção. o 2. Então, isso é muito importante, gente, porque você não vai fazer um check-up homem para um rapaz de 30 anos que pode ser feito o TSH, que é o da tireoide, que é importante, ver questão de metabolismo, ok? O homem é mais difícil ter infecção urinária, mas é importante a gente fazer TGP do fígado, creatinina e as taxas básicas de glicose, colesterol e tri, ok? Então, é muito importante oferecer esse check-up, porque dá um norte bom também para o homem, a saúde geral, ok? Pode passar, Yaxadora. E aí a gente tem o check-up infantil. Esse check-up também ele foi pensado cuidadosamente quais são as doenças que a criança tem. E, gente, é um dos check-ups que deveria ser mais vendido. Por quê? Porque no postinho, os pacientes pedem muito para as crianças. E o médico só passa hemograma, urina e fezes. Dificilmente passa um ferro, dificilmente passa uma glicose, colesterol e tri. Então, assim, o ferro ele entrou nesse elemento por quê? Por causa da anemia da infância. É muito importante a gente avaliar a anemia da infância. E aí o check-up infantil ele foi focado na necessidade da criança. Ah, e a glicose é importante? É. Por que é importante? Tem crianças que desenvolvem diabetes tipo 1 nesse início de fase, dos 5 a 8 anos. Então é muito importante. Tem crianças que têm colesterol e triglicerídeo alto. Isso também é muito ruim para a criança, porque toda placa de colesterol, ela é acumulativa desde a infância. E aí os nossos pais, a população geral, elas não têm esse entendimento. Então a gente colocou o colesterol, colocou o triglicerídeo, porque é um alerta para as famílias que precisam também controlar a alimentação das crianças, principalmente esses alimentos industrializados que são ricos em gorduras saturadas que formam a placa, e essa placa inicia desde a infância, e aí quando o adulto tem infarto, pensa que foi de última hora. Não, é um efeito acumulativo. Vamos às Doutor perguntas, Caio, Amanda. Pode falar. Pode falar. É porque, assim, às vezes, muitas vezes, os médicos vêm com como é o nome? Os pais vêm com uma lista de exame bem grande, e até para criança. Aí até dá a ideia de vocês elaborarem um check-up de R$ 100, desses que tenha mais exames para criança, porque às vezes a gente tem que colocar um check-up mulher, master, para uma criança assim de 7, 8 anos, porque o médico pede tireoide, essas coisas, para criança, vitamina D, estão pedindo muito, vitamina D, zinco, entendeu? Aí a pessoa diz, não tem mais um mais completo, que nem esse da mulher que tem de R$ 100, entendeu? Ótima ideia. Tá vendo como vocês dão sugestões positivas? Vou sentar e vou ver bem direitinho essa parte. Quais são os elementos que mais podem ser incluídos no master da criança. E vocês podem mandar mensagem para mim no interno, no meu WhatsApp, dando algumas sugestões, porque aí eu vou estudar e vou ver o que é que eu posso evoluir. Mas vamos lançar, se Deus quiser, já segunda-feira. Já prepara a arte aí, viu, Vinícius? Qual é a outra dúvida, Magna? Amanda levantou a mão. Amanda e Ana Patrícia. Ana Patrícia de Baraúna, para levantar a mão também. Boa noite a todos. Doutor Caio, Ana Patrícia, a minha pergunta é: até que idade pode fazer esse check-up? Infantil. Isso. Para o Ministério da Saúde, as crianças, né, o infantil, ela vai até 18 anos. É o que o Ministério da Saúde preconiza, né, que não é a infância, mas a infância com a adolescência chega até 18 anos. Então, eu posso colocar esse check-up tranquilamente até um jovem de adolescente consegue encaixar bem o check-up. Muito boa dica.
Pode passar, Axadora. O pessoal está dando a sugestão de a gente acrescentar a vitamina D. Podemos sim acrescentar a vitamina D, o zinco. Eu vou ver outras coisas que a gente possa colocar. O próprio TSH já vai ajudar bastante. Vou verificar e a gente acrescenta no master. Ok? O IgE também, doutor Caio. IgE alérgico para criança, check-up. Quem pede muito é doutor Guido. Vem com a listona, bichinho. Mas o IgE, ele tem mais um check-up direcionado. Mas eu vou verificar como é que está as requisições e dar uma olhada na parte geral. Conversar com os pediatras para ver o que é que eles acham, tá certo? A gente tem o nosso check-up fitness. O check-up fitness, ele é um check-up extremamente bacana. Por quê? Porque a gente colocou aqui a proteína total, albumina e globulina. Por quê? Porque essas proteínas, elas são extremamente importantes para o ganho de massa muscular, para o desenvolvimento que as pessoas precisam em relação à musculação, principalmente ao treinamento. Então, esse check-up também a gente pensa em ampliar ele. Tentaria outros elementos que poderiam complementar mais um pouco. Mas aqui a gente se preocupa para a função renal, porque as pessoas tomam muitos suplementos, né? Muitos elementos de creatina, whey, e isso pode forçar um pouquinho mais o rim. E aí a gente fez essa conexão dos dois elementos da função renal, incluindo a proteína total, globulina e albumina, que também tem uma correlação muito boa com a avaliação da nutrição do paciente, ok? Então, o check-up fitness, ele está muito ligado à parte nutricional e o desempenho que a pessoa pode vir a ter com a utilização do nosso check-up para avaliação geral, diga-se de passagem, ok? Pode passar aí, Axadora. E aqui a gente tem o check-up alergia. No check-up alergia, a gente colocou a IgE total, que é uma IgE que diz que a pessoa tem ou não um processo mais alérgico, e fizemos múltiplos de vários alérgenos, que juntando todos os alérgicos, cada FX desse, ele tem um componente de 4 ou 5 antígenos diferentes, que aí ajuda uma concepção principalmente de poeira, alguns alimentos, alguns animais. Então, assim, o check-up alergia, esse é o básico. Mas aí chega às vezes a criança com processo alérgico, foi para a UPA, teve alergia, eu queria saber, indica o check-up alergia, que com esses 24 já dá o norte. Por quê? Porque a alergia é uma coisa muito ampla. Nós temos um arsenal gigantesco de alérgenos. Então, você tem que começar a perceber o que é que está causando mais alergia no paciente. Mas esses que a gente colocou são os principais alérgenos que as pessoas desenvolvem, ok? Então, assim, de maneira geral, o check-up alergia já ajuda bastante ao norte, principalmente aquelas pessoas que tiveram reações alérgicas. Gente, na UPA, todo plantão a gente atende 5 a 10 pacientes com processo alérgico. E essas pessoas deveriam estar voltando para fazer uma busca mais ativa do que está acontecendo com ela. Sabemos que também tem muita correlação com medicações, interações de medicamentos, mas aí, no básico, faz isso aí, ou vai optando por IgE específica de cada alérgico. Por exemplo, eu tenho alergia de pirona, então eu faço o check-up alérgico e posso colocar o IgE específico de dipirona. Lembrando que alguns IgEs de medicamentos têm um custo mais elevado, devido à complexidade desses exames, que a gente usa uma técnica chamada de imunocap, que é uma técnica mais cara.
é uma técnica mais minuciosa. Então, tem algumas alergias que são mais caras o preço. Então, vocês se liguem também nessas situações, principalmente alergias de medicações, ok? Pode passar. A imunidade, a gente tem esse check-up imunidade que mostra o hemograma. O hemograma é o exame básico da imunidade. Ele diz se suas defesas estão boas, se suas defesas estão baixas, se suas defesas estão muito altas. Então, o hemograma já dá um norte geral da imunidade do paciente, como é que está o processo do paciente. Tanto que quando a gente tem uma dúvida na doença do paciente, o que a gente faz é solicitar um hemograma, para ver como é que o organismo está correspondendo assim de forma geral. A vitamina C a gente colocou nesse check-up, mas ela é um exame que tem uma estabilidade muito baixa. E também a vitamina C, ela é muito variável. Eu posso estar com alimentação boa e fazer minha vitamina C dar lá embaixo. Então, assim, às vezes vocês vão ser questionados por alguns resultados da vitamina C. E ela, como é uma vitamina que a gente chama hidrossolúvel, ela é uma vitamina que sai todo dia na urina. E aí a gente não consegue ter níveis muito equilibrados da vitamina. A não ser que você faça uma suplementação diária ou você tenha uma alimentação rica em alimentos com vitamina C, como acerola, laranja, limão. Então, aí você consegue ter um nível mais equilibrado. No geral, muita gente tem deficiência de vitamina C e, no geral, esse teste tem uma estabilidade baixa. E, às vezes, o resultado pode não ser a coerência que o paciente tem, ok? Então, já serve de alerta, qualquer coisa a gente... Pode voltar aí, Axadora, um pouquinho? Aí tem a vitamina D, que é uma vitamina, assim, que está na moda. Os médicos, eles pedem muito vitamina D. Por que a gente pede tanta vitamina D? Porque a vitamina D hoje, ela é classificada como hormônio. É um hormônio que tem muita correlação com a defesa do corpo, tem muita correlação com o coração, tem muita correlação com o sistema nervoso central, o cérebro do paciente, as doenças degenerativas. Tem muita correlação com a pele, crescimento celular. Então, ela é uma vitamina que entrou na graça dos médicos. Então, os médicos, eles têm uma certa resistência para passar exames de vitaminas, mas a vitamina D, ela é uma vitamina, assim, altamente prescrita. E o zinco, ele ganhou uma força muito grande e vem ganhando na medicina, porque o zinco ele também participa de várias reações do corpo e reações do sistema imunológico. Então, a taxa de zinco em boa quantidade, ele faz com que o organismo fique mais preventivo, mais reforçado. Por isso que ele faz parte da imunidade básica do nosso check-up. Pode falar, Nilcinha. Doutor Caio, boa noite. Uma vez eu fui questionada por um paciente porque ele estava com problema no rins, de pedra no rins, e passou despercebido no exame de creatinina e de urina. Isso é possível? Assim, tem que ver, pedra no rim, se for pedra, a litíase renal, ele não há elementos suficientes que a gente possa dizer no exame de urina que vai aparecer. Por exemplo, quando o paciente chega numa urgência com pedra no rim, litíase renal, o exame que a gente deveria fazer era uma tomografia. Só que o povo não tem acesso à tomografia. Então, a gente geralmente faz o quê? A gente pede um exame de urina para ver se no sumário de urina apresenta hemácias, apresenta sangramento. Mas é uma forma indireta de isso acontecer. E só vai apresentar o sangramento se a pedra estiver caminhando do rim para o ureter e uretra. Se não tiver o caminho, se a pedra estiver estagnada lá no rim, não vai ter sangramento.
E tem pessoas que vão ter pedras pequenas e tem pessoas que vão ter pedras maiores, ok? Então, não necessariamente o exame vai dizer. Grande parte das pessoas apresentam, mas tem gente que não apresenta, ok? Então, é variável, sim, apresentar ou não, ok? Ok, Pode doutor Caio. passar. E aí, no nosso check-up, imunidade completo, a gente coloca alguns outros elementos, como cálcio, que é um eletrólito, cálcio, magnésio, sódio, potássio, são elementos que fazem parte do equilíbrio. Então, o ideal é que a gente sempre busque, numa consulta mais ampliada, numa avaliação melhor, como é que estão os elementos do paciente. Então, cálcio e magnésio são extremamente importantes, principalmente o magnésio. O magnésio hoje, também, juntamente com zinco, e a vitamina D é moda, é solicitação, trabalhos científicos que mostram muito esses elementos, tem muita correlação com o equilíbrio do corpo, a integralidade para evitar as doenças, né? Então, o magnésio, ele entra aqui no check-up completo como um elemento extremamente importante. A vitamina A também, ela é uma vitamina muito correlacionada com a imunidade, com a questão da visão, né? A vitamina B12, muito importante a B12. A B12 ela é uma vitamina extremamente solicitada, porque ela faz parte, além do sangue, também do sistema nervoso central. Ó, todo idoso deveria fazer vitamina B12, porque às vezes o idoso está com problema de memória, problema de esquecimento, só por causa da vitamina B12 que está baixa. E aí é importante que vocês saibam que tanto a vitamina B12 quanto a vitamina D, a gente suplementa muito nos pacientes. E aí a gente suplementa para ficar em níveis ideais, não dos níveis que apresenta no resultado do exame. Por exemplo, a vitamina D, a gente quer que ela fique acima de 45, e na referência é 30. A vitamina B12 é acima de 290, só que a gente quer que fique em 500. Então, assim, é importante os pacientes estar fazendo as avaliações dessas vitaminas, principalmente a D e a B12, porque a gente tem que atingir níveis ideais para poder ter as respostas que o organismo necessita, ok? E tem um detalhe, nem todo mundo responde do mesmo jeito. Por exemplo, eu posso passar vitamina D para o paciente A e ele, em 3 meses, a vitamina melhorar. E o paciente B toma a mesma dosagem e não melhora, porque existem algumas alterações do próprio organismo. Aí há uma necessidade de estar sempre avaliando no laboratório quanto é que estão os níveis dessa vitamina D e da B12 do paciente, ok? Pode passar. E aí a gente tem um check-up assim extremamente interessante, que é o check-up idoso. Aqui do check-up idoso só faltou a vitamina B12, que a gente teria que complementar. Eu acho que era até interessante, eu vou refazer esse check-up quando ele tiver a mudança de preço, e eu vou colocar a B12 também nele. Vai ser ampliado e o preço dele vai variar um pouco, mas entra a B12 que faz uma diferença gigantesca. Quando a gente formulou esse check-up, eu acho que a gente acabou esquecendo da B12. Aqui tem elementos novos nesse check-up. O ácido úrico, importantíssimo o ácido úrico. Tem a doença chamada gota. O idoso, às vezes, tem problema renal, aumenta ácido úrico. O paciente idoso toma muita medicação e tem medicamentos que aumentam ácido úrico. Então, o ácido úrico ele é como se fosse um lixo do corpo. E ele precisa ser eliminado porque ele é tóxico. E aí a gente precisa ver essa situação muitas vezes. Tem o HDL e LDL, que são as frações do colesterol. Gente, todo paciente idoso tem que ter as frações. Não adianta só dosar colesterol total. Colesterol total é o norte.
O HDL e o LDL é que a gente trata. A gente trata o paciente e decide se vai usar a medicação pelo LDL. Então, os LDL alta é que a gente entra com medicação. A metaterapêutica é em cima do LDL, nas diretrizes de cardiologia. E aí a gente coloca aqui também a ferritina. A ferritina, ela é extremamente importante porque ela correlaciona com a avaliação de uma futura anemia do idoso e também a ferritina ela tem muita correlação com as inflamações do corpo. Então, o idoso, ele às vezes tem inflamações subclínicas. E essas inflamações subclínicas, elas só são detectadas pela ferritina. Então, a gente tem condições de avaliar melhor o paciente através da ferritina, se ele tem inflamação que a gente chama subclínica, que ainda não está expressada. Também a proteína total e frações, muito importante para o idoso. Porque o idoso tem uma alimentação muito pobre, muito restrita de nutrientes. E aí a gente avalia logo se essa alimentação está em dificuldade pela proteína. A albumina tem que estar em quantidade suficiente. A proteína total também. Então, é um check-up extremamente importante para o idoso se avaliar a nutrição proteica dele. Porque as doenças vêm tudo pela base da falta de proteína. A urina, o EAS, idoso apresenta infecções urinárias de repetição. Os idosos vão muito à urgência só por infecção urinária, por desequilíbrio, eles entram em delírio. Eles começam a ficar com problema neurológico causado pela infecção urinária, uma simples infecção urinária que precisaria ser tratada de forma mais imediata. Aí aqui a gente tem o T4 livre, o TSH, TGO, TGP, o fígado, triglicerídeo, a massa, a ureia, também fazendo parte junto com a creatinina, e a vitamina D. Então, o check-up 12 ele é bem completo. Ele tem condições de dar um resultado bem satisfatório. Só faltou aqui a 12, mas eu vou acrescentar nas mudanças de check-up que vão ter, ok? Alguém tem dúvida? E aí, um idoso desse, gente, ele poderia fazer um check-up desse. Qual é a perspectiva do idoso? Pelo menos 2 vezes por ano, ou a cada 4 meses. O Ministério da Saúde preconiza exame idoso a cada 6 meses. Então, é o mínimo que ele deveria fazer check-ups desses por ano, ok? Pode passar. E aí a gente tem o Homem Master. Qual é a diferença desse check-up Homem Master? O PSA total, que ele é colocado. Ele é colocado também a testosterona total. Então, a testosterona... Nayara, seu microfone. A gente colocou a testosterona total e o PSA. O PSA para avaliar a próstata e a testosterona para avaliar como é que está a qualidade de vida do homem, porque a testosterona ele é extremamente importante para o dia a dia do homem, não só para a saúde reprodutiva e sexual, mas também para o cansaço, para a disposição, para o dia a dia do homem. O homem, a partir dos 40 anos, ele começa a cair os níveis de testosterona. E se ele for obeso e não praticar atividade física, mais ainda a testosterona dele vai ser baixa. Então, assim, é extremamente importante que os níveis de testosterona estejam dentro da normalidade, para poder o homem ter pelo menos sua qualidade de vida mantida. E hoje em dia tem muitas terapias que você pode fazer para ajudar esse homem a repor essa testosterona e ele ter uma vida sexual reprodutiva boa, vida de desempenho no trabalho bem e também menos estresse, né? Porque testosterona baixa também
dar níveis de estresse, como a testosterona extremamente elevada pode levar também a nível de estresse, ok? Então a gente quer que o nível de testosterona fique fisiológico. A testosterona, a média é de 290 a 800, a média que a gente quer que o homem tenha é na faixa de 500, 450, 500, 600, está no nível ideal para a sua vitalidade e, e o seu desempenho do dia a dia, ok? Pode passar. Aí na mulher master, o que é que a gente tem? Esse check-up que a gente colocou, foi um check-up mais para ver a nível de hormônio, como é que ela estava se comportando em termos de menopausa. Por quê? Porque a mulher começa a ter níveis alterados de estradiol. Do mesmo jeito que a gente tem a testosterona no homem, como principal hormônio, na mulher a gente tem o estradiol. Em média, as mulheres do Brasil, elas entram na menopausa de 48 a 52 anos. É uma média. Pode ter mulheres que entrem na menopausa mais precoce, com 45 anos, e tem mulheres que podem ir a mais de 55. Mas a média Brasil é entre 48 e 52. E aí, esse check-up, a gente pensou muito nessa mulher de 40 anos, nessa mulher de 50 anos, que ela vai ter uma avaliação significativa dos seus hormônios, da vitamina D, da tireoide, das taxas. Então, é um check-up bem completo para uma mulher de 40, 50 anos fazer, ok? Então, check-up mulher master é um check-up muito importante de ser vendido também, ok? Me perguntaram se o check-up homem master poderia ter o PSA livre. O PSA livre, ele já é um exame mais refinado. Então, quando a gente coloca o PSA total, é uma triagem que a gente quer saber se está normal ou não. Então, se a gente colocasse o livre para todo mundo, não havia necessidade dessa triagem tão profunda. Na campanha de Novembro Azul, a gente coloca como plus, para poder os homens ter uma avaliação mais completa. Mas no dia a dia, só o PSA total já ajuda bastante, ok? Pode passar. E aqui a gente tem um check-up que não está sendo muito vendido, mas ele é extremamente barato e extremamente importante, principalmente para os pacientes que vão fazer risco cirúrgico. Porque às vezes o médico pede só hemograma, glicose e pronto. E aí, quando vai passar pelo cardiologista, e o cardiologista vai dar o parecer do risco cirúrgico, só o hemograma e a glicose ele não dá risco cirúrgico. Então, assim, era interessante quando o paciente fosse fazer exames que fosse pré-cirúrgico, que os pacientes todos fizessem esse check-up. Porque esse check-up ele consegue ter uma visão bem melhor. Tem o coagulograma 1, que é o tempo de sangramento, tempo de coagulação, o TAP-TTPA, que é extremamente importante, e tem ureia e creatinina, TGO, TGP e glicose. Ou seja, é tudo que o médico precisa para estar fundamentado que o paciente não tem risco para cirurgia. E às vezes a gente vê só o médico pedindo hemograma, coagulograma e glicose. E aí, coagulograma... Doutor Caio, desculpa interromper. Pode falar. Você poderia me dizer a principal diferença assim, do TGO e TGP? O TGP, ele é o exame que está em todos os check-ups básicos da gente. Por quê? Porque ele é o exame que se altera primeiro no fígado. É como se você tivesse a célula, aí a célula tem citoplasma e tem o núcleo. O TGP é a enzima que está no citoplasma, que quando você tem a agressão inicial numa célula, é no citoplasma. Depois é que ela agride o núcleo. Então, o TGP, ele quando eleva, ele se eleva primeiro. E o TGO já é uma sequência de uma agressão maior. Então,
utiliza o TGP como marcador de triagem. Se for alterado, pede o TGO, ok? Em pacientes que têm, agora sim, pode se alterar com o uso de medicação, o paciente está 5 dias tomando remédio direto. Aí o fígado altera tudo, porque você está jogando uma química muito grande dentro do corpo e precisa ser metabolizada, quebrada, aquela química farmacológica, para poder ser eliminada pelo rim. Aí sobrecarrega muitas vezes o rim temporariamente e também o fígado temporariamente. Aí às vezes o paciente faz um exame, aí dá alterado, aí quando é um mês depois, dá normal. Por quê? Porque o fígado foi se recuperando daquela agressão. E a agressão também, uma virose também agride o fígado, porque os vírus passam pelo fígado e o fígado, as células são bem sensíveis, liberando principalmente as enzimas TJ e TGP, ok? E nesse caso ele é muito importante, o pré-cirúrgico. Eu indicaria sempre para os pacientes fazer o check-up pré-cirúrgico. É bem completo e é um preço extremamente em conta, ok? Pode passar. Aí a gente tem o check-up diabetes. O check-up diabetes, ele é muito completo porque ele traz a hemoglobina glicada, que hoje é o principal marcador, as principais tendências de a gente medicar o paciente são nas faixas da hemoglobina glicada. Então, a glicose é importante? É, mas hoje a mais importante é a glicada. Então, na verdade, todo paciente diabético deveria fazer glicose glicada, que é o HB1AC, a cada 3 meses. Porque é muito importante a avaliação da medicação, a avaliação da dieta, como é que está se comportando. E aí é muito importante que a gente faça esse check-up diabetes. Outra coisa importante desse check-up, ele traz o colesterol total e as frações, que para o paciente diabético ele tem muita alteração de colesterol. Ele traz a ferritina, que o paciente diabético tem muita inflamação. O paciente diabético, ele faz ferritina elevada, ele faz agressão em várias partes do corpo, principalmente o rim. E aí a gente coloca uma estrela aí chamada microalbuminúria. Todo paciente diabético precisa fazer microalbuminúria para ver como é que está a lesão renal dele. Porque o diabetes ele agride muito o rim, ele agride muito o coração, ele agride muito a vascularização, ele agride muito a vista do paciente. Então, você tem que estar monitorando o paciente rigorosamente. É diabético, é check-up diabetes. É o check-up mais ideal para eles, é esse. Tem que fazer o esforço e fazer um check-up desse, porque aí ele teria uma avaliação bem interessante para o médico ter uma visão mais completa do tratamento, ok? Pode passar. O check-up pré-nupcial é uma coisa que a gente colocou, mas as pessoas têm muita assim, estigma em fazer, né? Porque, na verdade, o check-up pré-nupcial ele deveria existir, né? Para todo mundo que faz, para os namorados, vai começar um namoro mais arrochado, né? Um namoro mais fixo. Era importante que as pessoas fizessem um check-up desse para ter uma vida sexual e reprodutiva mais adequada, né? Então, assim, é uma opção onde a gente faz uma avaliação mais minuciosa do paciente em termos de infecto-contagiosa e já dá uma ajuda bastante para avaliar. Não tem o HCV, a hepatite C, aqui, mas é porque a hepatite C ela não tem uma transmissão tão elevada pela via sexual, mas a hepatite B, que é o HBsAg. Tem o anti-HBs, porque é importante a pessoa saber se está vacinada, porque aí o anti-HBs dando baixo ou negativo, a pessoa fazia a vacina, era importante, né?
Então, é um check-up um pouco mais assim, difícil de a gente vender, mas existe a possibilidade. Às vezes o paciente vai lá, procura saber o que tem, e às vezes até a pessoa teve uma relação sexual desprotegida, é até um check-up interessante para ser oferecido. E muitas vezes a gente pega na urgência. Eu já peguei vários pacientes na urgência, que eles, doutor, tive uma relação, estou com esse corrimento, não sei o que, BBB. Aí a gente só procura fazer os exames das sorologias, já deixa prescrito para eles levarem, porque é importante fazer uma avaliação prévia, né? Pode falar, Thalita. Doutor Caio, eu ia perguntar justamente isso, né? Boa noite. Às vezes vai alguns pacientes lá no Sumaré querendo algum pacote que contém HIV, sífilis, esses exames, né, de doenças sexualmente transmissíveis. Aí tem aquele painel, mas às vezes os pacientes querem exatamente esses, então a gente posso ofertar esse, né? No caso, pré-nupcial, independente. Sim, eu acho que é muito. Era bom o por isso doutor que é Caio bom. mudasse o nome desse check-up, não era, doutor Caio? É Ficaria mais porque fácil para a assim, gente oferecer para esse povo que quer esses exames. mas é importante, o pré-nupcial é justamente para isso, assim, quando eles têm uma relação sexual desprotegida, se eles querem saber a cobertura, às vezes vai o casal, né, tem um relacionamento que está usando preservativo e vai querer deixar de usar o preservativo, então era importante que essas pessoas fizessem um check-up desse, né? Então, no caso, nesse check-up não tem o de herpes, né? não tem o herpes, porque o herpes é um exame muito específico, é o HSV 1 e 2. Então, ele é um exame que poderia ser acrescentado, ou a gente poderia criar um novo check-up colocando o herpes e o HCV, uma boa dica também, tiraria o grupo sanguíneo e o hemograma, fazia só as check-up sorologias de avaliação de rotina. Pode criar. Vocês estão dando dicas. É verdade. Eu tenho muitos pacientes dentistas que a cada 3 meses eles vêm fazer, entendeu? Aí eles pedem muito isso, aí fazem particular, porque quando eles veem o nome nupcial, eles não querem fazer, entendeu? Pois a gente vai criar um nome. Pensa aí um nome e manda para mim um nome aí vocês. Porque, na verdade, seria DST, né? Mas a gente nem usa muito essas palavras, que é muito estigmatizadas, né? Então, a gente utilizaria um check-up, sorologias infecciosas, alguma coisa nesse sentido. Eu vou pensar e a gente faz. Aí eu tiraria o anti-HBS, porque também não faz parte dessa rotina. Ele ficaria só o HIV, HBsG, HCV, VDRL e herpes. Já daria bastante legal isso aí. Ok? Valeu a dica. Olha aí, já estamos com 3 check-ups novos para lançar em 2024. Tá vendo como o trabalho em grupo é bem melhor, coletivo, com as ideias? Pode passar. E aí a gente tem um check-up hipertensão. Esse hipertensão, a gente colocou 2. Tem esse hipertensão e tem um mais completo, né? Esse hipertensão, o que é que eu coloquei numa hipertensão diferente? O potássio, o ácido úrico, tem a hemoglobina glicada, porque esse check-up básico é o check-up que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. São os exames básicos que todo hipertenso deveria fazer. Então, quando a gente colocou isso, é exatamente como está lá na Sociedade Brasileira de Cardiologia pede. Então, é muito importante. O paciente é hipertenso, tem que fazer potássio, tem que fazer ácido úrico, tem que fazer as taxas de colesterol total. Por quê? Porque você consegue avaliar melhor o paciente. Então, esse é um check-up assim, extremamente básico, um preço acessível. Se eu não me engano, eu não lembro quanto ele é. É R$50 também, pessoal? É R$50 isso aí. É extremamente barato esse check-up por R$50. Porque tem hemoglobina glicada também, tem potássio, tem ácido úrico, é bem completo, ok? Então, E vamos VLDL, oferecer. é o único check-up que tem VLDL. É porque a diretriz, ela pede todas as frações, é por isso que a gente colocou o VLDL. Só ele que tem.
Pode passar. Aí, no hipertensão completo, a gente colocou aqui a proteína C reativa ultrassensível, a gente colocou o sódio, o cálcio iônico, a gente colocou a ureia, então a gente acrescentou outros itens, a gente colocou o TSH da tireoide, porque às vezes o paciente apresenta hipertensão secundária a problema de tireoide. Então, é importante avaliar a tireoide. Por isso que ele está mais completo. E a proteína C reativa ultrassensível, ela é um marcador da inflamação do coração, especificamente. Ok? Então, é muito importante esse check-up também ser oferecido. O completo, né? Oferece os dois e o paciente escolhe. Pode passar. E aí a gente tem os check-ups que a gente colocou novos em 2023, que foi o fígado e pâncreas. Aqui eu coloquei tudo que o Ministério pede para fígado e pâncreas. Lipase é um exame caro. Amilase também não é feito de rotina. LDH não é feito de rotina. TAP avalia a função do fígado. Então, esse check-up, fígado e pâncreas, é top. Tem insulina também. Então, assim, o paciente é até diabético, ou tem problema hepático, é um paciente cirrótico. Tem que fazer esse check-up, gente. É muito completo. Ele é um check-up assim que dá muitas informações boas para o médico. Bilirrubina total e frações. Então, você consegue fazer uma avaliação bem ampliada do fígado e do pâncreas. Então, é um check-up que a gente poderia oferecer mais para os pacientes quando vem falando que está doente do fígado, teve algum problema de hepatite, alguma coisa nesse sentido, é ofertado, porque ele é bem completo mesmo, ok? Aqui é o check-up anemia também, que é um dos check-ups novos que a gente colocou. Aqui ele tem uma caracterização bem completa também da avaliação, porque o hemograma, o ferro, ferritina, ácido fólico, B12 e o IST, que é o índice de saturação transferrina, dá para você fechar assim quase que todas as anemias básicas que o paciente possa ter. Então aqui é um check-up extremamente direcionado para quando tiver dúvida de anemia. Chegou uma mãe dizendo, meu filho está com anemia, o médico passou hemograma, ofereça um check-up desse anemia, que você vai conseguir dar um norte assim, bem direcionado, que tipo de anemia esse paciente tem. É uma anemia carencial, de B12, é uma anemia de falta de ácido fólico, é uma anemia por falta de ferro, é uma anemia porque não está havendo saturação de transferrina. Então, assim, é muito completo, muito mesmo, assim, é um check-up, assim, que a gente colocou para ajudar mesmo o diagnóstico das anemias, ok? Pode passar. E aí tem o pré-natal, né, aquele check-up completo que a gente tem, o pré-natal completo, o pré-natal básico, onde inclui teste do pezinho, inclui avaliação da sexagem fetal. A gente precisa divulgar mais esse check-up. São exames que estão de acordo com o Ministério da Saúde, de acordo com o que é preconizado, é até mais amplo e mais em conta. O paciente compra um pacote completo para ser oferecido durante a gestação toda, e sem falar que a gente pode dividir isso em 10 vezes, né, gente? Então, esse check-up ele pode ser vendido, ser ofertado, o paciente passar em 10 vezes, porque é um valor mais significativo, e aí a gente tem condições de estar tendo um resultado bem melhor para as pacientes, que vai ter uma avaliação bem mais completa, ok? E aí ajuda bastante mesmo. Tem o CUMES indireto para quem precisar fazer quando é grupo sanguíneo negativo, né? Então, assim, é bem importante a gente avaliar esse check-up, essa possibilidade de oferecer esse pré-natal completo. Ok? Pode passar. Aí tem o Master, né? O pré-natal Master, que tem um teste do pezinho já incluso.
Gente, que é outro elemento que a gente precisa oferecer. Durante o pré-natal, a gente conversa com nossos pacientes, ofereça o teste do pezinho, porque o teste do SUS só são 6 doenças e o Master são 15. Preço acessível, pode também ser passado em 10 vezes. Tem a sexagem fetal inclusa. Então, assim, é um check-up extremamente em conta para você fechar uma venda mais completa. Pode oferecer em 10 vezes no cartão sem juro. Isso é muito importante. Pode falar, Jéssica. Boa noite. Essa questão do check-up gestante poderia também ter panfleto. Agora, sim, nas UBS, as gestantes estão procurando muito. Inclusive, a gente está recebendo muitas gestantes, né, agora. E como eu frequento a UBS aqui, elas sempre perguntam. Então, assim, acho que seria bom a gente ter um panfleto para deixar nas UBS também, falando mais sobre o check-up. Ótima ideia, Jéssica. Principalmente esse check-up master completo, pré-natal completo, ele tem a pesquisa do GBS, que é a pesquisa que você faz com 36 a 39 semanas, para saber se a mãe tem alguma infecção vaginal, infecção anal. Isso é muito importante porque as crianças não precisam tomar antibiótico, nem a mãe tomar antibiótico se não tiver a pesquisa feita. E aí você tem uma avaliação da sexagem fetal, tem a curva gestacional, a curva glicêmica, que faz quando a paciente tem de 24 a 28 semanas. Então, assim, ajuda bastante. Você tem teste do pezinho, master, pesquisa de GBS, você tem cumbis indireto, você tem curva glicêmica, você tem sexagem fetal, você tem a vitamina D, que é importantíssima para a gestante. Então, eu acho assim. Aqui no postinho, eu falo muito para gestante, e falei até para a médica, para a enfermeira, que eu faço acompanhamento. E elas disseram que, assim, lá poderia levar o panfleto já para deixar disponível já para gestante, porque tem muita gestante que reclama pela questão do valor que vai pagar todo mês, né, a cada trimestre da gestação. Aí elas perguntaram, eu falei, não, vou até relatar aí, se como é muita coisa, passou do sentido. Mas seria bom o panfleto para a gente deixar nas UBS, ainda mais agora que está aparecendo muita gestante. Principalmente porque esses exames, a grande parte não é fornecida pelo SUS, né? E quando é fornecida, demora demais, você tem dificuldade de marcar no próprio postinho. Então, assim, pagando para um pacote que ela vai pagar em 10 vezes no cartão de crédito, ela vai ter a certeza que ela vai ter a gestação toda, porque só o pacote de primeiro trimestre, ele dá quase R$ 400. Isso. E aí você tem um pacote completo para a gestação toda, um benefício, né? A gente vende benefício também, gente. A gente tem que vender. Às vezes o paciente vê, custa tanto, mas você vai dividir em 10 vezes no cartão, e além disso, você vai ter a gestação toda já avaliada pelo laboratório. Do começo até o final, justamente. Pode falar, Jane. A questão do panfleto, né, que ela falou. Até nas próprias unidades também é bom, porque muita gente chama muita atenção do pessoal. Tem um lá no BH, eu não sei se só lá, que ele tem vários check-ups num só. E eu vi que ele tá um pouquinho desatualizado. Por exemplo, do idoso, faltam alguns exames. Seria o ideal também deixar nas próprias unidades. Jane, a gente tinha uma quantidade muito grande de panfletos. Inclusive, a gente precisa que vocês entreguem os panfletos, porque a gente vai fazer os novos panfletos já com o novo preço. Então, assim, a gente está até segurando a mudança de valores, que vai ser, os check-ups eles vão custar R$60 e R$120. Essa mudança de preço. Um aumento não grande, é um aumento
pouco expressivo, mas é muito importante que a gente consiga desovar esses panfletos, divulgar, principalmente com força total agora, porque a gente vai precisar esvaziar os panfletos que temos para mandar os novos panfletos que vão valer a partir de março, ok? Pode passar. E aí, gente, a gente finaliza esse encontro de revisão dos check-ups, o encontro de mostrar para vocês a importância de saber um pouco mais da parte de saúde. A gente vai estar cada vez mais disponível para tirar dúvidas da parte clínica dos exames. Eu, às vezes, estou com pouco tempo no dia a dia da faculdade. Esse ano eu estou terminando a minha faculdade, se Deus quiser, e vou me dedicar cada vez mais à parte clínica. E aí a gente vai vender check-up com consulta, a gente vai ampliar cada vez mais as abordagens do análises em relação aos pacientes. Vai se tornar o análise, vai se tornar análise laboratório médico, e aí eu vou estar no dia a dia bem disponível para os clientes, de maneira assim, bem disponível, de forma complementar, um serviço assim diferente que o cliente vai ter no laboratório análise para agregar mais ainda a nossa qualidade, ok? Então, eu agradeço a presença de todos. Essa semana eu estou de recesso, mas eu não abri mão. Eu não estou trabalhando, tirei umas férias, que eu estou muito cansado, mas a gente vai voltar, se Deus quiser, segunda-feira, mas eu estou disponível toda hora para a empresa. Essas férias são uma férias bem torta, só são de 4 dias, mas que eu quero descansar um pouco a minha mente para poder voltar com gosto de gás, para terminar logo essa faculdade e voltar para a empresa plena, ok? Então, eu agradeço mais uma vez todos. E vamos ter muita prosperidade nesse ano 2024, correr atrás dos objetivos, dos nossos propósitos, atingir os propósitos de vocês, coloque metas, olhem para o propósito, eu vou conquistar isso no final do ano, estabeleça prazos, e para vocês conquistarem o que vocês querem. E a gente tem o clube de benefícios, que é um extra do extra, né? Quero ver todo mundo ganhando cartão benefícios, que ele vai ser entregue em junho, né? O cartão ele é semestral, mas aí alguns já vão receber os cartões, e a gente quer que vocês estejam extremamente conectados com a empresa, conectados com o propósito de vocês, para a gente ter um resultado pleno de todos e com muita prosperidade nesse ano 2024, que a gente vai acontecer como a gente aconteceu em 23, ok? Um abraço a todos, boa noite e vamos curtir um pouco mais esse recesso. Abraço.